Yo, Geeks, tudo em cima! Os aliens simurianos estavam confiantes de que Dabura poderia atropelar ali os humanos, qualquer humano que aparecesse em confronto contra eles, mas o que eles não esperavam é que Mahoraga iria estar lá para se adaptar até mesmo a uma técnica alienígena. A questão, meus amigos, é tentarmos entender o quanto Dabura está ferrado. Mesmo podendo dançar na velocidade da luz, o quanto Mahoraga já se adaptou à sua técnica amaldiçoada e o quanto isso vai ser necessário de entendimento para a gente observarmos o quanto o simuriano ferrado está. E todos esses pontos é o que nós vamos discutir depois da vinheta. Mahoraga carrega uma das características mais pesadas e também mesmo assim mais poderosas de um Shikigami em Jujutsu Kaisen: a capacidade de se adaptar a técnicas amaldiçoadas. Mahoraga, ele consegue realmente criar ali um certo tipo de artifício em que ele vai se adaptando e ao mesmo tempo utilizando a técnica do seu portador através ali de como se estivesse sendo controlado. No caso, como o Sukuna acabou aprendendo o corte que rompe o mundo quando esteve utilizando o Mahoraga. O Mahoraga, ele tem uma característica, que é ser capaz de conseguir anular ali qualquer tipo de poder que ele consiga se adaptar. Às vezes essa adaptação demora mais, às vezes essa adaptação demora menos, tudo isso de acordo com o nível da técnica amaldiçoada que o usuário utiliza contra ele, o que levanta ainda mais camadas para o personagem, principalmente quando a gente começa a observar as suas ações na trama de Jujutsu Kaisen, e também com a ideia de que ele nunca foi domado por nenhum feiticeiro além de Ryomen Sukuna. Nenhum portador das 10 sombras durante os mais de 1000 anos de história além de Jujutsu ou mais conseguiu domar o Mahoraga, a não ser, é claro, o Rei das Maldições. Isso levanta ainda mais aura para o nosso Shikigami, que ao mesmo tempo é um dos poucos que é colocado assim de um ponto quase como se fosse um feiticeiro, né? Quase se fosse realmente um personagem próprio com vida própria, já que ele raramente é domado por alguém. E através dessas perspectivas, vamos analisar então 3 adaptações do Mahoraga e entender se o poder do Dabura está adaptado já ou não. Meus amigos, o capítulo de Jujutsu Kaisen de amanhã promete ser um dos capítulos mais intrigantes da trama de Jujutsu. E se você tá empolgado, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. Estamos com a nossa meta de chegarmos em 200 mil inscritos, então continue a fortalecer o canal do Geek Brasil para a gente chegar nesse mês ainda nos 160. No caso, você também pode vir fazer parte da nossa escola técnica, se tornando membro aqui do canal, mandando seu valeu ou ajudando através do Pixzinho. Também pode hypar esse vídeo que já é extrema importância. Mas você acumulando valores doados aqui para o canal, você pode chegar aqui e escolher um dos personagens para você ficar creditado sempre através das contribuições com o canal do Geek Brasil. Bom, nós sabemos que até hoje o Mahoraga ele já se adaptou em 3 tipos de situações. 3 tipos de situações peculiares, e eu vejo que muita gente tá perguntando e questionando isso, mas não. As adaptações que foram feitas ali pelo Sukuna não foram para a Yuka, resetou a parada, tá? Toda vez que a técnica existe, por exemplo, pode existir 2 Mahoragas acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente não vai ver o Mahoraga aparecendo 2 vezes porque ele foi destruído. No caso, eu tô dizendo se o Fushiguro ainda estiver vivo, mas como o Mahoraga foi destruído pelo Gojo, automaticamente ele não vai aparecer na técnica do Fushiguro. Mas sim, 2 portadores das 10 sombras podem existir simultaneamente no mesmo período de tempo.
Só que no caso, não vai acontecer isso agora porque o Mahoraga já foi destruído. No caso, nós temos então a Yuka utilizando o Mahoraga e nós já vimos o Mahoraga sendo utilizado de 3 formas no contexto da adaptação. O primeiro contexto que nós temos ali é contra o Sukuna, quando o Shikigami se adaptou aos cortes e até mesmo à expansão do Rei das Maldições. Nós temos que entender um negócio. O Sukuna, ele tem 2 tipos de cortes e os cortes antigamente do Sukuna tinham um conceito de cortar pessoas que tinham energia amaldiçoada e seres que tinham energia amaldiçoada. E no caso, a sua expansão de domínio era basicamente esses tipos de cortes numa área que aconteciam o tempo todo sem parar e o ser não conseguia escapar desta parte. A questão é que o Sukuna, ele tenta cortar o Mahoraga com a expansão de domínio e mesmo assim o Mahoraga, ele se regenera o tempo todo e não é o suficiente. Por quê? Por causa disso o Mahoraga já tinha se adaptado. Então o Sukuna pensa que a única forma de derrotar o Mahoraga era gerando ali um grande poder, uma nova habilidade que fosse capaz de devastar o Shikigami com apenas um ataque. Então ele acaba utilizando o Kamino e dessa forma devastando o Mahoraga, destruindo ali Shibuya e assim acabando com o Shikigami, destruindo também ali o personagem, né? Podemos chamar assim de personagem, né? O Mahoraga, ele merece já esse título de personagem de Jujutsu Kaisen. Mas de fato, o Sukuna só conseguiu fazer isso porque ele tinha uma outra técnica em mãos, porque senão ele já estaria fadado ao fracasso. A segunda vez que nós vemos essa parte da adaptação é na batalha contra a Yoruzu. O Sukuna passou a luta inteira usando apenas o leme do Mahoraga. Então ele usa vários Shikigamis, ele usa várias técnicas, ele vai tentando ali esquentar-se com as técnicas das 10 sombras, porque era tipo assim, um esquenta para a batalha contra o Gojo, e ele vai utilizando a técnica das 10 sombras, mas ao mesmo tempo vai se adaptando à técnica da Yoruzu a cada momento, a cada ponto, a cada segundo ali, usando o leme do Mahoraga na sua cabeça. Quando a hora chega da Yoruzu usar a sua expansão de domínio, automaticamente a Yoruzu consegue ter a sua expansão quebrada com a ativação do Mahoraga. O Sukuna vai para a sombra ali da sua técnica, enquanto o Mahoraga aparece e quebra a expansão de domínio da Yoruzu. Como a expansão de domínio da Yoruzu era a própria técnica dela, isso fez com que o Mahoraga conseguisse quebrar ali o conceito da base dos poderes, visto que ele já estava adaptado e poderia cancelar a expansão de domínio. Nós sabemos então que quando se ocorre a expansão de domínio, rola um cooldown, né, que é o conceito de ficar um tempo sem utilizar o poder de sua técnica amaldiçoada. E com isso, o Mahoraga acabou vindo e dando um fim na personagem. Mas tem um cara por aí que ele é diferente. Ele foi descascado pelo Mahoraga através ali de parecer quase como se fosse uma cebola. Satoru Gojo, o nosso querido professor de olhos azuis, ele com toda certeza foi na verdade foi o maior desafio do Mahoraga durante toda a trama de Jujutsu Kaisen e acabou falhando através desse desafio. Na visão que nós temos então, o Mahoraga, ele acaba se adaptando ali quando o Sukuna coloca ele nas sombras e vai usando ali os seus poderes. A primeira coisa que o Sukuna faz é usar o leme do Mahoraga na alma do Fushiguro, ou pelo menos aplicando ali na alma para que a adaptação fosse acontecendo. A adaptação não ocorre nesse exato momento para a técnica amaldiçoada, mas é quase como se fosse uma contramedida para que o Sukuna pudesse quebrar a expansão de domínio. Então, quando a expansão de domínio ela é quebrada, o Mahoraga se adapta ao infinito, posteriormente ele acaba se adaptando ao infinito, não é nesse momento que ele se adapta ao infinito, mas aqui ele consegue quebrar a expansão de domínio, impedindo com que o Gojo ativasse a expansão mais vezes, porque ele havia fritado o cérebro dele, e ao mesmo tempo, posteriormente, o Mahoraga vem e consegue se adaptar ao infinito, conseguindo gerar cortes ali através do braço, seja o Sukuna usando a água perfurante ali do Elefante Max, ou até mesmo outras partes. O infinito acabou sendo superado pelo Rei das Maldições. Outro ponto interessante é que o Mahoraga, ele também havia se adaptado ao azul. Então,
ele se adapta à expansão, ele se adapta também ali ao infinito e também se adapta ao azul. O narrador então começa a explicar para nós, acho que eu não me engano no capítulo 235, assim como aquele que acertou o Sukuna por trás, o vermelho, carece de inércia antes de explodir, a ordem dada ao Mahoraga foi para impedir a mistura das duas técnicas. Neste caso, ele foi atrás do azul, uma vez que já estava adaptado e poderia apagá-lo facilmente. Então, no caso, o Mahoraga ele se adaptou ao azul. Quando nós observamos a situação sobre o vermelho, ele ainda não havia se adaptado, então o Gojo ele pensa nisso, ele automaticamente pensa nessa visão, porque ele usa o vermelho duas vezes no Mahoraga. Na primeira gera ali uma grande destruição, na segunda nem tanto. E aí o Gojo, o que ele pensa? Fez efeito, mas pouco. Isso não deve ser só pela baixa liberação de energia amaldiçoada. O vermelho só havia acertado uma vez, e antes nem tinha sido um ataque direto. Será que sua adaptação acontece de forma gradual, ao invés de ser um de 0 a 100 de uma vez? Então a gente percebe que o Gojo parou de usar o vermelho no combate, parou de usar o vermelho nesse exato momento, porque se ele usasse o vermelho mais uma vez no Mahoraga, ele teria se adaptado à técnica e provavelmente na explosão, na situação para gerar um roxo, ele teria colocado em maus lençóis. Então o que nós temos? Nós temos o roxo, a única técnica, aquela que o Mahoraga ainda não havia experimentado, o roxo foi o que levou à sua destruição. Então, uma técnica amaldiçoada, ela pode ser adaptada aos poucos, ou o Sukuna pode fazer, ou até mesmo o portador ali do Mahoraga poderia fazer com que a técnica fosse podada de pouquinho em pouquinho até a sua adaptação. No caso do Gojo, as coisas vão para um outro patamar, porque cada parte da técnica merece um tipo de adaptação. Por isso que o Gojo conseguiu destruir o Mahoraga. Então, analisando o que já sabemos sobre o Shikigami, na batalha contra o Dabura temos os seguintes pontos. Essa visão extremamente crucial para a gente entender o que vai acontecer no meio desse combate. Nós então temos uma grande suposição ali do Dabura em relação ao combate. A suposição do Dabura: Mahoraga anulou a sua técnica amaldiçoada. Na realidade, o Mahoraga adaptou-se ao fenômeno, ou seja, ele se adaptou àquilo que o Dabura consegue gerar. A suposição do Dabura: ele precisa derrotar o Mahoraga até a morte antes que se adapte. Na realidade, a única forma de derrotar o Mahoraga é matá-lo com a sua primeira técnica antes que se adapte. Isso é o que nós sabemos até então. Nós temos um caso aqui, tanto do Gojo quanto também do Sukuna, gerando ali habilidades e conceitos para derrotar o Mahoraga. Mas nós temos uma característica diferente. O Sukuna, ele tira um conceito novo da técnica dele através ali do caminho e consegue executar ali o Mahoraga. Já o Gojo, ele pega uma técnica vindo do ilimitado, que supostamente o Mahoraga já deveria ter se adaptado, mas ele não se adapta à técnica inteira, ele não se adapta às técnicas da técnica e acaba destruindo ali o Mahoraga. Isso acaba abrindo uma precedência para nós sobre o que o Dabura pode utilizar na batalha contra o Shikigami. E por que eu tô dizendo isso? Porque até o momento o Dabura não desferiu nenhum soco contra o Mahoraga em nenhum painel. A gente não viu nada disso acontecendo. Essa é uma visão que a Lightning trouxe lá no X. Eu achei genial essa análise dela, essa adaptação dela aqui. Então é um ponto crucial, porque se o Mahoraga se adaptou apenas a ataques de luz, o Dabura tem uma chance. Se o Mahoraga se adaptou ao próprio fenômeno da luz e sua interpretação inclui o corpo de Dabura infundido com sua técnica amaldiçoada, então o Dabura está fadado ao fracasso desde o início. É muito legal ver como o Gege Akutami ele vai construindo toda uma narrativa que até mesmo um levantar de bola pode fazer com que tudo vá para o zaralho. Lá ele. De fato, o Dabura pode estar ainda mais em maus lençóis.
Então nós temos dois conceitos interessantes pra gente analisar. Primeiro que nós temos ali a fala do narrador, tá? Não é do editor dizendo que o Dabra vai dançar na velocidade da luz. E se essa velocidade da luz, esses socos na velocidade da luz, for um tipo de técnica diferente do que a materialização da luz, o Dabra tem alguma chance, igual ao roxo do Gojo. Igual ali ao roxo do Gojo. Da mesma forma como o Mahoraga havia se adaptado ali ao conceito do infinito, ao pouco do vermelho, ao azul, o roxo acabou devastando ali o Mahoraga. Mas, diferente disso, aí o Dabra vai estar em uma situação completamente complicada. Ele vai estar numa situação complicada, mas ainda assim não vai ser o fim para o personagem. O Dabra, ele pode socar o Mahoraga na velocidade da luz, mesmo que o Mahoraga já esteja adaptado à sua luz. Isso acaba não impedindo do Dabra socá-lo nessa velocidade. A LP+, o Sukuna usou cortes ali contra o Mahoraga e mesmo assim não meio que causou ferimentos ou danos para acabar com o personagem. Nós estamos falando de socos na velocidade ou quase na velocidade da luz. Gente, é outro patamar. Os cortes do Sukuna são extremamente rápidos, mas um soco ou socos na velocidade da luz, nós ainda não tivemos isso em Jujutsu Kaisen. Então, por mais que o Mahoraga esteja adaptado ao conceito da luz, ao fenômeno na luz, o Mahoraga não consegue impedir que o Dabra dê socos nele na velocidade da luz. E aí que vai o conceito. Quem vai ser mais rápido? O soco na velocidade da luz ou a adaptação do Mahoraga? É claro que isso pode levar o Dabra a ser morto no campo de batalha, mas ele vai conseguir parar o Mahoraga também. É um conceito bem interessante que Gekutami possa vir trabalhar nos próximos capítulos, mesmo observando essa característica de que o Dabra possa vir ser derrotado, ele possa parar o Mahoraga através dos seus socos na velocidade da luz, mesmo com o Mahoraga se adaptando à sua técnica amaldiçoada.